Fala galera, de volta ao nosso canal! Hoje vamos mergulhar no lado obscuro das Olimpíadas. As falhas épicas e as intrigas que fariam Maquiavel corar de vergonha. Esqueça os recordes quebrados e os momentos de glória, porque hoje estamos falando sobre as 10 maiores tretas olímpicas da história. Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Sochi, Rússia. Um festival de neve, gelo, atletismo de elite e um esquema de doping patrocinado pelo Estado tão descarado que faria o Amaralzinho dar risada. Sim, você ouviu direito. Pois é, parece que a Rússia decidiu que a melhor maneira de vencer era, roubando. E não foi qualquer trapaça, foi algo em uma escala épica. Estamos falando de um esquema mega elaborado envolvendo a troca de amostras de urina por buracos na parede, um coquetel mágico de bomba e substâncias misteriosas que prometiam transformar qualquer atleta em um super-humano, e até mesmo a KGB entrando na jogada. Sim, a KGB, a famosa agência de inteligência russa, estava envolvida até o pescoço. O resultado? Uma proibição de 4 anos da Rússia de todas as principais competições esportivas, incluindo as Olimpíadas de Tóquio 2020 e Pequim 2022. Atletas russos limpos foram autorizados a competir sob uma bandeira neutra, mas a mancha da trapaça ficou pairando no ar. A desconfiança era palpável. A lição aqui? Se você vai roubar, pelo menos disfarça. Ou melhor ainda, joga limpo. Afinal, o verdadeiro espírito esportivo é sobre competir com integridade e respeito. As Olimpíadas de Barcelona de 1992. O Dream Team. O auge da glória atlética. E a NBC? A NBC decidiu que este era o momento perfeito para lançar um esquema de pay-per-view caro pra caramba chamado Triple Cast. A ideia? Cobrar dos telespectadores para assistir aos jogos em 3 canais diferentes. O resultado? Um fracasso colossal que fez a NBC perder milhões. A lição aqui? Não mexa no que está quieto. Badminton. O esporte que é sinônimo de adrenalina e intriga implacável, né? Ironia. Nas Olimpíadas de Londres 2012, um escândalo de manipulação de resultados veio à tona, envolvendo 8 jogadores de badminton. Esses atletas decidiram perder de propósito para garantir um confronto mais fácil nas próximas rodadas. O escândalo chocou o mundo e levou à desqualificação de todos os 8 jogadores. A lição aqui? Se for para roubar, pelo menos escolhe um esporte que o brasileiro se interesse. Capítulo 4. Harding vs Kerrigan. Soco no gelo. Em 1994, o mundo da patinação artística foi abalado por um escândalo que parecia ter saído direto da Globo. A patinadora artística Nancy Kerrigan foi atacada após um treino. O agressor? Um homem contratado pelo ex-marido da rival de Kerrigan, Tonya Harding. Harding inicialmente negou qualquer envolvimento, mas depois confessou ter participado da armação. Ela foi banida do esporte para sempre e se tornou uma das figuras mais controversas da história do esporte. Capítulo 5. Munique, 1972. Os Jogos Olímpicos ensombrecidos pelo terror. As Olimpíadas de Munique de 1972 deveriam ser uma festa da paz e da amizade entre os povos. Em vez disso, elas se tornaram um símbolo de terror e tragédia, quando um grupo terrorista palestino invadiu a Vila Olímpica e fez 11 atletas israelenses de reféns. O massacre de Munique chocou o mundo e manchou as Olimpíadas com uma cicatriz que perdura até hoje. Capítulo 6. Marion Jones. De heroína a fraude. Marion Jones foi uma das atletas mais premiadas das Olimpíadas de Sydney em 2000, ganhando 5 medalhas, incluindo 3 de ouro. Mas por trás do seu sorriso de campeã, Jones escondia um segredo. Ela estava usando drogas para turbinar seu desempenho.
Em 2007, ela finalmente confessou ter usado bomba durante os Jogos de Sydney. Ela foi desmascarada, perdeu suas medalhas e manchou sua reputação para sempre. As Olimpíadas de Inverno de 2002 em Salt Lake City deveriam ser um momento de orgulho para os gringos. Em vez disso, elas viraram sinônimo de escândalo quando foi revelado que as autoridades de Salt Lake City tinham comprado membros do Comitê Olímpico Internacional para garantir a sede dos Jogos. Várias autoridades de Salt Lake City e membros do COI foram obrigados a renunciar, e a maracutaia manchou a imagem do processo de escolha da sede olímpica. Capítulo 8. União Soviética versus EUA, 1972. O jogo de basquete mais polêmico de todos os tempos. As Olimpíadas de Munique, de 1972, foram palco de um dos momentos mais controversos da história do basquete. A final masculina, entre os Estados Unidos e a União Soviética, foi um confronto tenso entre duas superpotências. A final masculina, entre os Estados Unidos e a União Soviética, foi um confronto tenso entre duas superpotências. O jogo foi marcado por uma série de eventos dramáticos e decisões controversas, com os Estados Unidos perdendo por 1 ponto nos segundos finais, uma sucessão de erros de cronometragem e decisões polêmicas dos árbitros permitiram que a União Soviética marcasse uma cesta no estouro do cronômetro e vencesse o jogo. A tensão estava no auge e a atmosfera era eletrizante. Os americanos, acreditando que foram roubados, se recusaram a receber as medalhas de prata, que continuam abandonadas até hoje. Este jogo permanece como um dos episódios mais discutidos e analisados na história do esporte, simbolizando a rivalidade intensa da Guerra Fria. Capítulo 9. Cidade do México. 1968, um punho erguido, uma declaração poderosa. As Olimpíadas da Cidade do México de 1968 foram um caldeirão de efervescência política e mudança social. 2 atletas afro-americanos, Tommie Smith e John Carlos, decidiram usar o pódio olímpico como palanque para protestar contra a injustiça racial. Depois de ganhar o ouro e o bronze nos 200 metros, Smith e Carlos levantaram os punhos enluvados em um gesto de solidariedade ao movimento Black Power durante a premiação. Capítulo 10. Ben Johnson, o homem mais rápido do mundo. Por alguns dias, Ben Johnson foi o cara das Olimpíadas de Seul em 1988, quebrando o recorde mundial dos 100 metros. Mas a festa durou pouco. 3 dias depois, Johnson foi desmascarado como um farsante quando seu teste antidoping deu positivo para a bomba. Johnson perdeu a medalha de ouro e foi banido do esporte, tornando-se um símbolo da cultura de doping no atletismo. É isso aí, pessoal. Vamos mergulhar nas histórias mais polêmicas dos Jogos Olímpicos. 10 escândalos olímpicos que mostram que, por trás do glamour dos Jogos, existe um submundo de drama, intriga e tombos espetaculares. Desde decisões controversas dos juízes, até rivalidades acirradas entre atletas, cada edição dos Jogos tem suas histórias de bastidores, de doping patrocinado por governo a armações dignas de filmes de espionagem. Essas tretas servem como um lembrete de que as Olimpíadas são, no fim das contas, um reflexo da humanidade, com defeitos e tudo. E não podemos esquecer das pressões políticas e sociais que muitas vezes influenciam os resultados. Então, da próxima vez que vocês estiverem assistindo às Olimpíadas, lembrem-se, para cada momento de triunfo inspirador, existe uma boa chance de ter um barraco suculento rolando nos bastidores. E esses momentos de tensão e conflito são tão parte dos Jogos quanto as medalhas de ouro. Deixem suas opiniões nos comentários. Queremos saber o que vocês acham dessas histórias e se conhecem outras polêmicas que marcaram os Jogos Olímpicos.